Vamos lá, segundo médio. Começando a correção dos exercícios contextualizados, capítulo 24, de Matemática 2, tá? Exercício 6. A figura mostra um terreno às margens de duas estradas, X e Y, que são perpendiculares. O proprietário deseja construir uma tubulação reta, passando pelos pontos P e Q. O ponto P dista 6 km da estrada X e 4 km da estrada Y. E o ponto Q está a 4 km da estrada X e a 8 da Y. Determine as coordenadas dos pontos P e Q em relação ao sistema cartesiano de eixos X e Y que contém as margens da estrada. Primeira coisa, gente, aqui, tá? P e Q. Esse ponto está a 4, então aqui é 4. A altura dele, 6. Então, o ponto P é 4, 6. O ponto Q está a uma altura 4, uma distância 8. Então, meu ponto Q é 8 e 4. 4 e 6, 8 e 4, alternativa B. Só isso? Só isso. Exercício. O próximo exercício, o texto são para as questões 7 e 8. A 8 a gente não vai fazer. Eu já havia conversado com vocês. É uma parte da matéria que a gente vai ver na próxima apostila. Então, na próxima apostila a gente volta, tá? E faz esse exercício, é só vocês me lembrarem. Por enquanto, a gente vai fazer o 7. Considere o quadrado ABCD como na figura que a gente tem aqui. A é o ponto 5, 12. 5, 12. E B, 13, 6. Determine a medida do lado do quadrado. Para saber o lado do quadrado, basta a gente saber a distância entre A e B. A gente vai ter 13 menos 5 ao quadrado, mais 12 menos 6 ao quadrado. Lembrem-se sempre que não importa a ordem. Se não importa a ordem, a gente vai fazer da maneira que fica mais confortável, evitando sinais de menos. 13 menos 5, 8 ao quadrado, mais 12 menos 6, 6 ao quadrado. Isso vai dar 64 mais 36, que vai dar 100. Logo, a distância de A e B, que é o lado do quadrado, vai ser de 10. Ele me deu unidade? Não. Unidade de comprimento, que é a alternativa C. Exercício 9, eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente com vocês. Vou explicar por quê. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô. Subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões na cidade. No ponto P igual a menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação de metrô que, de modo que sua distância do hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso será automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto e ele me deu alguns pontos. Tá. Primeira coisa, gente, eu vou trabalhar com as alternativas, porque aqui tem uma forma que a gente usaria, mas a gente não viu. Só que esse a gente consegue fazer pelas alternativas, tá? E vai ficar tranquilinho para vocês.
Primeira coisa que a gente vai fazer, eu preciso ver se todos esses pontos pertencem à minha reta, tá? Quando x vale menos 5, menos 5 mais 4 dá menos 1. E aqui falou que daria 0, tá fora. Quando o x for menos 3 mais 4, isso vai dar 1. Ok, essa pode ser. Quando o x for menos 2 mais 4, vai dar 2. Aqui tá falando que vai dar 1, tá fora. Quando o x for 0, 0 mais 4 dá 4, ok? Também tá dentro. Quando o x for 2 mais 4 vai dar 6. Consegui com isso eliminar duas alternativas. Já ajuda? Ajuda, claro. Gente, eu vou fazer a distância de cada um desses pontos até o ponto menos 5 e 5. E eu vou ver qual deles tem uma distância menor do que 5 quilômetros, tá? Então, vamos lá. Vou fazer primeiro a distância do ponto menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Distância. Lembrando que eu vou fazer em relação ao ponto menos 5 e 5 para todos eles, tá? Então, vai ficar menos 5 menos 3, fica mais 3, elevado ao quadrado, mais 5 menos 1, elevado ao quadrado. Daqui eu vou tirar menos 5 mais 3 dá menos 2, ao quadrado, 4. 5 menos 1, 4, ao quadrado, 16. Raiz de 20, raiz quadrada de 20 é um número menor. Se fosse raiz quadrada de 25, daria 5. Raiz de 20 é menor que 5. Gente, para mim, eu já descobri a minha alternativa. Mas eu vou ser teimosa e vou fazer as outras duas. 0 e 4. 0 e 4. Menos 5 mais 0 ao quadrado, mais 5 menos 4 ao quadrado. Isso vai dar 25 mais 1. Tá vendo, gente? Ultrapassou 25. Se deu raiz quadrada de 26, já é maior que 5. A última distância, 2 e 6. 2 e 6. Vai dar menos 5 menos 2 ao quadrado, mais 5 menos 6 ao quadrado. Isso já vai dar menos 7 ao quadrado, 49, mais 1. Já vai dar raiz de 50, que é maior que 5. Então, aí, vocês veem que a única distância que é menor que 5 é para D menos 3 e 1, que é a alternativa B. Exercício 10. Na planta de uma casa, João e Pedro localizaram determinado ponto. João identificou-o por x mais 2, 2y menos 4, e Pedro por 8x, 3y menos 10. Determine o valor de x e de y. Gente, eles representaram o mesmo ponto. Então, eu sei que as coordenadas têm que ser o quê? Iguais. Então, 8x tem que ser igual a x mais 2. Daqui eu vou tirar 7x igual a 2, x igual a 2 sétimos. E eu vou tirar aqui 3y menos 10, tem que ser igual a 2y menos 4. 3y menos 2y, y. 10 vem para cá, positivo. Menos 4 mais 10, 6. Meu ponto ficou 2 sétimos e 6. 2 sétimos e 6, alternativa E. Exercício 11. Determine os valores
que R deve assumir para que o ponto R2 diste 5 unidades do ponto 0, menos 2. Ou seja, eu vou calcular a distância entre esses dois e ela vai valer 5. Então, o que é a distância? X menos x. Então, é R menos 0 ao quadrado mais 2 menos, com esse menos, mais ao quadrado. Isso tudo eu sei que vai valer 5. Daqui, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é elevar ao quadrado dos dois lados, tá? Já vou eliminar essa raiz aqui, ó. Então, corto a raiz com o quadrado, vai ficar R menos 0, R ao quadrado, mais 2 mais 2, 4, ao quadrado, 16, igual 5 ao quadrado, 25. R ao quadrado vai ser igual 25 menos 16. R ao quadrado igual a 9. R igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. R igual a mais ou menos 3. O exercício não colocou nada de negativo para números positivos ou negativos, então vale os dois. Então, alternativa E, 3 e menos 3. Exercício 12. Ao desenhar um triângulo PQR, João deduziu sua natureza. No plano cartesiano, temos os vértices P, Q e R. Assim, o triângulo é. Para a gente poder determinar que tipo de triângulo, eu tenho que saber os lados. Então, eu preciso saber as distâncias. Distância de P até Q. Vamos lá. 6 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. Aqui dá 0, 6 menos 0 dá 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Distância de Q até R. 6 menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 5 ao quadrado. 6 menos 3, 3 ao quadrado, 9. Menos 5 ao quadrado, 25. Aqui vai dar raiz de 34. Já sei que não é equilátero, tá? Distância de P até R. Vai ficar 3 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado. Vai dar 3 ao quadrado, 9, mais 5 ao quadrado, 25. Raiz de 34. Dois lados iguais. Dois lados iguais, eu tenho um triângulo isósceles, mas não equilátero. Adorei. Letra B. Exercício 13. Nós vamos ter um sistema cartesiano ortogonal é associado à planta de uma cidade plana, de modo que o eixo X é orientado de oeste para leste. Então, o X vai do oeste para leste. Ó, eixo X vai do oeste para o leste. Tá. E o eixo Y de sul para norte. O eixo Y do sul para o norte. E a unidade adotada em cada eixo é o quilômetro. Um automóvel parte do ponto A, do terceiro quadrante. Gente, terceiro quadrante. Eu estou aqui. Do terceiro quadrante, os dois pontos são negativos, tá? Tanto o X como o Y.
O ponto parte do ponto A, 3 quilômetros do eixo X. Então, ele está a uma distância de 3 quilômetros do eixo X. Então, está aqui menos 3. E ele está a 5 quilômetros do eixo Y. Então, aqui menos 5. Então, meu ponto A, ele está no menos 5 e no menos 3. Ele vai sair daí. Tanto é que já é a primeira pergunta até, qual é o ponto A. Então, ó, terceiro quadrante, ele está a uma distância de y de 3, de x de 3 e de y de 5. Partiu meu carro. O que acontece depois? Percorre o seguinte trajeto, 15 quilômetros para o leste. Leste está vindo para cá. Então, aqui eu vou ter que somar 15. Menos 5 mais 15 vai ficar 10. 3 quilômetros para o norte, é o Y. Menos 3 mais 3, 0. Depois disso, 3 quilômetros para o oeste. Ele voltou no eixo X 3 quilômetros. Então, de 10, ele foi para 7. E 2 quilômetros para o norte, sumiu mais 2. Estava no 0, foi para 2. Estacionando em um ponto B. Então, esse aqui é o ponto B. Qual a distância entre A e B? Ele está pedindo. Então, agora tem que fazer a minha continha. Distância entre A e B. Raiz menos 5 menos 10 ao quadrado, mais menos 3... Oh, que 10, gente! Nossa, é o exercício todo. É de A até B. Daqui até aqui. Menos 5 menos 7 ao quadrado, mais menos 3 menos 2 ao quadrado. Daqui eu vou ter menos 5 menos 7 menos 12 ao quadrado, mais menos 3 menos 2 menos 5 ao quadrado. Isso vai dar 144 mais 25, que vai dar 169. Então, a distância de A até B, raiz quadrada de 169, 13 quilômetros. 13 quilômetros, vamos lá, achar agora a nossa alternativa. Lembrando que eu tenho que ver os dois pontos. O ponto A é menos 5 e menos 3, e a distância 13 quilômetros. Alternativa B. Exercício 14. Um funcionário do setor de planejamento de uma distribuidora de materiais escolares verifica que as lojas dos seus 3 clientes mais importantes estão localizados nos pontos A, B e C, conforme a figura. Todas as unidades são dadas em quilômetros. O setor de planejamento decidiu instalar um depósito no ponto PXY, de modo que as distâncias entre o depósito e as 3 lojas sejam iguais. Ele quer um que esteja bem aqui no meio. Lembrando que, na realidade, quando eu tenho esse ponto P, que está bem no cruzamento e a mesma distância de todos, tá? A gente chama ele de circuncentro, tá? Então, na realidade, eu quero o circuncentro. Se eu passar com o compasso aqui, eu consigo construir uma circunferência, porque eu estou à mesma distância de todos os vértices. Continuando.
Uma pesquisa feita na loja A estima que a quantidade de certo tipo de lapiseira vendida varia linearmente de acordo com o preço de cada uma. O mesmo ocorre com o preço unitário de determinado tipo de agenda escolar e a quantidade vendida. Aí vem uma tabela de preços. A loja B monta 2 tipos de estojo de madeira fechado. Um tipo com 24 lápis de cor em cada estojo, uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo de base quadrada de 16 centímetros de lado e volume igual a 576 centímetros cúbicos. O outro tipo, com 18 lápis de cor em cada estojo, tem a forma de um cubo e o seu custo de fabricação é 3/4 do custo de fabricação do primeiro estojo. Para o lojista, o custo de fabricação de cada estojo, independentemente de sua forma, é 10 centavos o centímetro quadrado. A loja C, a menor de todas, trabalha somente com 3 funcionários, Alberto, Beatriz e Carla. A soma dos salários mensais dos 3 em dezembro era 5.000. Determine a quantos quilômetros da loja A deverá ser instalado o depósito da distribuidora de materiais escolares. Aproxime a resposta para um número inteiro de quilômetros. Vocês devem estar perguntando, mas professora, por que ele perguntou tudo isso? Porque provavelmente era uma questão que envolvia outras perguntas, tá? Ele pegou aqui e interessava para vocês. Mas pode ser que tivesse um monte de pergunta aí, porque tinha paralelepípedos, tinha cubo, então dava para montar várias alternativas, várias questões em cima do texto, tá? Então, gente, o que a gente sabe? Se a gente ligar aqui, tá? Eu sei que essas distâncias vão ser o quê? Iguais, tá? Primeira coisa, o que a gente tem de informação? Aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 6 de x, aqui é o 0 e aqui é o 4. Eu não sei quanto vale essa distância. O que a gente pode falar? Eu posso falar que aqui vale B, esse pedacinho aqui. Então, quanto vai valer esse pedaço aqui? Tudo não vale 4? Então, esse pedacinho vai ser 4 menos B. Tá. Que mais que a gente sabe disso tudo? Se vocês prestarem atenção, eu falei que essa distância é igual a essa. Então, essas duas são iguais. Gente, deu uma pequena travada no celular, então, voltando. Aqui, esse lado é igual a esse. Então, aqui é 4 menos B também. Acabamos de formar um triângulo aqui. Olha o triângulo aparecendo. Esse ladinho vale B, aqui vale 3 e aqui 4 menos B. Com isso, eu vou conseguir achar a minha distância. Vamos lá. 4 menos B ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 3 ao quadrado. Elevando ao quadrado, 16 menos 8B mais B ao quadrado, igual a B ao quadrado mais 9. B ao quadrado eu posso cortar. Então, vou ficar com menos 8B igual a 9 menos 16. Menos 8B igual a menos 7. B igual a 7 oitavos. Então, a gente achou o B, ele quer que a gente calcule a distância. A distância daqui até aqui é 4 menos B. A distância de A até P é 4 menos B. 4 menos 7 oitavos. 8 vezes 4, 32. Menos 7, tudo sobre 8. Minha distância entre A e P vai ser 25 sobre 8. Ele quer aí o aproximadamente. 3 vezes 8, 24. Aproximadamente 3 quilômetros. 3 quilômetros, letra A.
Segundo ano, exercício 15, exercício de FUVEST. Calcule a distância entre a reta R, tá aí a equação dela, 3y, 4x menos 2, e a reta R2, de equação 3y igual a 4x mais 8, sabendo que R1 divide R2. Primeiro, também seria um exercício que a gente ainda não viu reta. Próxima apostila. Mas também eu achei que deixar 2 exercícios ia ser muita coisa. Então, eu vou fazer isso com vocês, para vocês verem. Inclusive, porque é exercício de FUVEST. Quando eu falo que R1 divide R2, eu estou falando que as retas são paralelas. Em breve, a gente vai tratar disso. Para poder resolver esse exercício, eu já coloquei uma fórmula aqui para vocês, que é a fórmula entre distância entre ponto e reta. Seria muito legal vocês anotarem essa fórmula, tá? Ela é importantíssima. O ponto x0, y0 e a reta ax mais by mais c igual a 0. Tá? Primeira coisa, para poder usar essa fórmula, eu preciso de um ponto e uma reta. Só que a reta, ela tem que estar nesse formato, igualada a 0. Então, eu tenho que passar todos os elementos para a esquerda e igualar a 0. Senão, eu não consigo aplicar a minha fórmula, tá? A distância vai ser módulo, ou seja, eu vou pegar o valor positivo de A vezes o A é o número que está multiplicando o x, vezes o x do ponto, mais B é o número que multiplica o y, vezes o y do ponto, mais C, que é o termo independente, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Não preciso pôr módulo, por quê? Porque estão elevados ao quadrado. Sempre vai dar um número positivo, tá? Então, aqui embaixo não há problema nenhum. A parte de cima, módulo, deu negativo, eu vejo o lado positivo. Então, tá aqui a reta R1 e a reta R2. Professora, mas não tem ponto. A gente acha um. Se as retas são paralelas, se eu achar um ponto de uma reta e ligar na distância para outra, a distância tá perfeita. Então, vamos ligar aqui, achar um ponto. Eu vou colocar aqui o y vale 0 e eu vou achar o x, tá? Então, ó, quero esse ponto aqui. Então, vai ficar 3 vezes 0 igual a 4x menos 2. 0 é igual a 4x menos 2. Menos 2 vai para lá, 2. 4x, x igual a 2 dividido por 4. Que vai dar 1 sobre 2, tá? Acabei de achar meu ponto. O ponto que eu vou usar aqui vai ser o x vale 1/2 e o y vale 0. Vou aplicar a minha fórmula. Vamos lá. Vamos acompanhando, ó. Módulo A. Opa, mas a minha reta não tá no formato. Não posso fazer ainda. Vou passar o 3y para cá. Então, vai ficar 4x menos 3y mais 8 igual a 0. Agora sim, agora estamos no formato. O A vale 4. 4 vezes o x aqui, 1/2. Mais o B, menos 3. Vezes o y, que vale 0. Mais o C, 8. Tudo dividido por raiz de A ao quadrado, que é o 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Maravilhoso, né? Um som assim, essa animação. 4 dividido por 2 é 2. 3 vezes 0, corta. Mais 8. Raiz. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, 9. Isso vai me dar 10 sobre raiz de 25. 10 sobre 5. Então, a minha distância vai ser igual a 2. Ele me deu
alguma unidade? Não. Então, apenas distância vale 2. E com o exercício da FUVEST, a gente encerra mais um capítulo.